Então, vocês podem estar pensando, né? Eu falei de Mikao Sui só bem no comecinho do nosso curso, né? Então, Mikao Sui é uma pessoa que redescobriu o Reiki. Redescobriu por quê? Porque a energia de cura, como eu falei para vocês, é uma energia natural que a tua alma, a nossa alma, já sabe que se eu tocar, eu vou ajudar nessa cura, certo? Mas o Mikao Sui, na verdade, assim, eu vou falar para vocês que existem algumas lendas e agora estão sendo feitas algumas pesquisas, então vocês vão encontrar autores falando uma coisa ou falando outra, tá bem? Então, uma das lendas conta que Mikao Sui era um padre católico, que ele estava dando uma aula numa universidade, e nessa aula foi perguntado para ele se ele acreditava que Jesus curava, e ele disse que acreditava que Jesus curava. E um dos seus estudantes perguntou, então, se ele curava, como é que ele curava? Isso seria a mola propulsora do Mikao Sui para redescobrir o reiki. Logo depois vocês vão entender que ele nunca foi padre católico. Ele nunca foi padre católico, e sim, ele era monge budista. Aliás, ele era budista e se tornou monge. Que vocês vão encontrar também em outras literaturas. E eu encontrei também num outro livro, que esse é o livro de Frank Arjava Peter, que fala que o Mikao Sui, ele teve um problema numa empresa que ele tinha, ele teve uma falência na empresa. Essa falência mexeu muito com a estrutura emocional dele e ele se retirou em meditação no mosteiro. E ali ele ficou 3 anos. Depois de 3 anos, e ele queria a iluminação dele, na verdade, segundo esse autor. Ele queria a iluminação dele. E ele, não conseguindo isso nesses 3 anos, ele perguntou para o monge, né? Qual seria o caminho? E o caminho que o monge indicou para ele era o caminho da meditação, o caminho do recolhimento. E a gente sabe, nós começamos a estudar o budismo também, e nós entendemos que a iluminação, quando você decide sentar, você já está nesse processo de iluminação. E ele foi meditar, agora voltando lá à primeira história, né? E unindo com essa segunda história, ele começou a fazer a meditação dele, fazer o recolhimento dele, e na meditação e no recolhimento, entoando os sutras, entoando mantras, e com base nos sutras que ele tinha estudado, né, sutras em sânscrito, que agora estou assim fazendo uma mistura de uma história com a outra, porque uma história diz que Mikao Sui encontrou símbolos em sutras sagrados, escritos há mais de 2.500 anos, certo? Por um discípulo anônimo de Buda. Então, ele levou os símbolos para meditar. Na outra história, ele foi meditar para buscar a iluminação. Independente de uma história ou de outra, porque ainda há muitas pesquisas nesse sentido, independente de uma história ou de outra, o fato é que no 21º dia desse recolhimento dele, ele recebeu uma luz. Então, agora eu vou falar de 2 formas também, que essa luz golpeou ele no terceiro olho, que tirou ele colocou ele numa experiência transpessoal, onde ele foi retirado do corpo. Imagina isso. Corpo físico meditando, e essa parte de energia e de alma que sai, o corpo espiritual sai, e esse corpo espiritual que é transportado fora do corpo físico dele, vê bolhas de luz. Muitas bolhas de luz coloridas, vocês vão encontrar isso em várias literaturas, com os símbolos do Reiki.
Nessa experiência transpessoal, ele teria compreendido como usar o símbolo para ativar a energia de cura. Na outra história que eu recebi também, que eu li, ele recebeu essa luz no terceiro olho e desmaiou. Desmaiou e ficou ali um tempo, que não se sabe quanto tempo foi, até que então ele retornasse a seu corpo físico, acordasse. E quando ele acordou desse transe, dessa experiência transpessoal, quando ele acordou dessa experiência transpessoal, ele já acordou cheio de energia. Estar cheio de energia seria, segundo os autores, o primeiro milagre que aconteceu. Estar cheio de energia seria o primeiro entendimento dele que alguma coisa aconteceu com ele. Então, aquele estar cheio de energia. Quando ele desce do Monte Kurama, que eu não sei nem se eu comentei isso, que ele meditou no Monte Kurama, no Japão. Quando ele desce do Monte Kurama, ele tropeça. Quando ele tropeça, ele machuca o dedo do pé. Quando ele machuca o dedo do pé, a mão instintiva vai para o dedo do pé e ele percebe a energia fluindo e trazendo alívio e trazendo a cura para aquele machucado dele, que seria o segundo milagre. O terceiro milagre seria quando ele desce do Monte Kurama e chega num lugar para se alimentar. E ele se alimenta fartamente. E alimentar-se fartamente também é considerado na literatura mais um milagre. Uma comprovação de que a energia do rei que estava fluindo, estava trabalhando nele e ele não passou mal, se alimentando fartamente depois de um período de 21 dias de jejum. O quarto milagre é quando a pessoa que vem servir o alimento para ele está com dor de dente e ele toca essa pessoa e as dores passam rapidamente. Ele começa a perceber que a energia está curando, está fluindo e é fácil fazer esse tratamento. E o quinto milagre é quando ele chega no monastério Zen e encontra o monge, o ancião, o abade ancião, e ele está com um doloroso ataque de artrite, e ele toca esse monge. E tocando esse monge, essa dor também diminui, se não desaparece. Então, são 5 milagres. E agora, falando em milagre, eu quero falar para vocês de uma situação que aconteceu comigo este ano. Um pouco quando a gente começou no período de isolamento social, teve um dia que eu estava dormindo assim com o braço solto para fora da cama, porque assim, eu sempre conto para as pessoas a história dos 5 milagres, né? E eu estava com o braço solto assim, e eu acordei de madrugada, a minha mão foi direto ali. E eu senti que aquela dor passou, gente. Sabe, parece que foi assim uma coisa. Renata, acorda, Renata. Eu estou falando isso para vocês porque você recebeu o chamado também para trabalhar. Aí quando foi um outro dia, eu estava dormindo e acordei, gente, com um cãibra da batata da perna. Mas era uma dor tão doída. E assim, eu acordei e coloquei a mão. E quando eu coloquei a mão, eu escutei falar assim: usa as suas mãos. E por que eu estou falando isso para você? Porque o que eu tenho percebido e tenho lido nos livros é que o reikiano, a pessoa que trabalha com energia, ela é amparada por guias, que são seres espirituais que acompanham quem está trabalhando com reiki. E não é só quem está trabalhando com reiki, todas as pessoas têm a sua companhia. E eu estou falando abertamente isso para vocês, por quê?
Porque nós temos visto nos grupos, 13 anos de grupo, as pessoas falando a mesma coisa. Eu senti tal coisa, eu vi tal coisa, eu percebi tal coisa, eu sonhei tal coisa. Porque as pessoas que estão no Reiki, não que as pessoas do Reiki sejam pessoas especiais, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que as pessoas que estão no Reiki, ou as pessoas que estão trabalhando com espiritualidade, elas têm uma missão de vida. Não são só elas. Quem encarna no planeta tem uma missão de vida. E quando a gente assume a missão de vida, a gente assume o processo de evolução, a gente precisa fazer esse movimento. Esse movimento de olhar para a sombra, acolher a sombra, abraçar, transformar, transmutar, mudar o chumbo em ouro. E eu estou repetindo uma coisa que eu acabei de falar, mas porque realmente o processo é esse. Se você sentiu o chamado, se você está aqui no Reiki, perceba o que é que essa vibração, o que é que esse momento está te trazendo. Em 4 anos de vida de Mikao Usui, desde 1922 até 1926, quando ele morreu, né? Então, em 22, ele já fundou uma associação que se chama Usui Reiki Ryoho Gakkai. Em 1923, ele se tornou muito famoso quando houve o grande sismo de Kanto. Esse sismo foi um terremoto que abalou o Japão e destruiu muito o Japão. Foi onde as terapias alternativas ganharam muito espaço, porque os hospitais estavam superlotados e alguns destruídos. Neste momento, Frank Ajava Peter, neste livro aqui, ó, ele conta que Mikao Usui atendia 5 pessoas de uma vez só. 5. Ele atendia com a mão direita uma pessoa, com a esquerda outra, tocando com o pé direito uma, tocando com o pé esquerdo outra, e com o olhar, com a energia dos olhos, ele atendia uma 5ª pessoa. Frank Ajava Peter também fala neste outro livro dele. Eu gosto de citar livros para que você estude bastante, leia bastante. Este livro aqui fala, e também do Johnny DiCarli, que ele atendia de modo intuitivo. Então, ele não tinha uma sistemática como se ensina hoje do Reiki. Então, ele atendia com as mãos, ele atendia com o toque do dedo, ele atendia com batidinhas, ele atendia com massagem, usando a massagem, porque a energia flui também, flui sempre, na verdade, né? Com os olhos e com o sopro. Então, a forma de atendimento do Mikao Usui, lá no começo, era assim, atendia assim. Depois, em 1925, ele organizou na casa dele um espaço maior de treinamento. Em 1926, ele faleceu. Quando ele falece, quem passa a ser o seu sucessor, isso 1 ano antes do falecimento de Mikao Usui, Shujiro Hayashi. Shujiro Hayashi se tornou mestre, Mikao Usui fez dele um mestre de Reiki também. E ele, sendo médico, ele consegue trabalhar de modo mais aberto. Por ser médico, é mais fácil para ele, né, disseminar mais o Reiki. Então, Shujiro Hayashi, ele é sucessor de Mikao Usui dentro da linhagem que eu pertenço. Daqui a pouco eu vou explicar sobre linhagem. Shujiro Hayashi, então, atende Hawayo Takata. Hawayo Takata, que está aqui na foto, neste livro aqui do Johnny DiCarli, ela que está aqui na capa. Hawayo Takata é a pessoa que traz o Reiki aqui para o Ocidente. Então, a história conta que Hawayo Takata viaja, ela é nascida no Havaí. No entanto,
nascida no Havaí com os pais japoneses, né? Ela nasce no Havaí e ela viaja para o Japão para fazer uma cirurgia, onde moram os pais dela. E quando ela chega no Japão, na mesa de cirurgia, segundo a história conta, ela ouve uma voz. Então, este livro aqui, da Diane Stein, fala muito de ouvir vozes, de perceber as intuições como sendo alguém falando, coisa do tipo, que ela fala que são os guias, né? Ela ouve uma voz e essa voz fala na mesa de cirurgia, a cirurgia não é necessária. E ela fala para o médico lá no Japão, ela diz, olha, eu escutei, eu ouvi, a cirurgia não é necessária. E quando ela ouve isso, né, o médico então dá atenção a esse comentário dela, e fala para ela que conhece o Hayashi e fala para ela fazer o tratamento com Reiki e com Hayashi. E ela vai fazer o tratamento com Hayashi. Em 4 meses, ela é curada. Qual é o problema dela? Tumor abdominal, pedras na vesícula e problemas no apêndice. Então, ela é curada em 4 meses e, sendo curada em 4 meses, ela decide estudar o Reiki também com Hayashi. Então, ela estuda nível 1, ela estuda nível 2, ela estuda nível 3, ela faz o mestrado e traz o Reiki para o Ocidente. Então, até quando eu falei para vocês lá no começo da história do Mikao Usui, que a primeira história, a primeira lenda que Mikao Usui era padre católico, por que a história e o contexto histórico diz que ele era padre católico? Porque no Ocidente poderia ser mais complicado, entre aspas, o Reiki ser aceito por um monge budista do que por um padre católico. Então, essa seria uma das explicações, né, que os autores trazem para ser dito antigamente que ele era padre católico.